Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das ideias mais poderosas e, vamos ser honestos, um pouco enigmáticas de toda a teologia. Por que Jesus é chamado de o Verbo de Deus? Nossas fontes para essa conversa são uma série de materiais de estudo, esboços, comentários teológicos, todos focados ali no comecinho do Evangelho de João. E o nosso objetivo aqui é basicamente sacar o que exatamente o apóstolo João tinha na cabeça quando ele escolheu essa palavra específica, o logos grego, para apresentar Jesus para o mundo. É quase uma aula de marketing e teologia, tudo junto. Exatamente. E não foi uma escolha, assim, aleatória, né? João estava na prática construindo uma ponte. Ele precisava falar com judeus, que tinham uma visão de Deus, e com gregos romanos, que tinham outra completamente diferente. E ele encontrou uma palavra, um conceito que ressoava com todos eles, para depois, claro, subverter totalmente o significado que eles conheciam. Ok, então vamos direto para o centro da questão. João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra que a gente lê como verbo é, no original grego, logos. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que logos é uma palavra com muito mais peso do que só palavra falada. Ela carrega ideias de razão, de lógica, de um princípio que organiza o universo. O grego, um tal de Heráclito, que viveu uns 500 anos antes de Cristo. Ele foi um dos primeiros a usar o termo logos nesse sentido mais cósmico. Para ele, o logos era a razão universal por trás de toda a mudança, o princípio que mantinha o universo em ordem, sabe? E o mais curioso é que a tradição diz que João escreveu seu evangelho em Éfeso, a mesma cidade do Heráclito. Peraí. Isso não pode ser só coincidência, né? Quer dizer que João estava, usando uma buzzword local de propósito para se conectar com a cultura daquela região? Já entendiam em um nível bem profundo. Depois do Heráclito, os filósofos estoicos pegaram essa ideia e popularizaram. Para eles, o logos era quase como a alma do mundo, uma força racional, mas impessoal, que permeava tudo e todos. Mas a conexão mais importante para João provavelmente veio de um pensador judeu chamado Filo de Alexandria. Filo, ele viveu na mesma época de Jesus, certo? O que ele fez com esse conceito? O Filo fez uma coisa genial e bem arriscada. Ele tentou harmonizar a filosofia grega com a fé judaica. Ele olhou para o livro de Gênesis, onde está escrito, e disse Deus, e pensou, essa palavra criadora de Deus, isso é o Logos. Para ele, o Logos era uma espécie de mediador. Deus era visto como tão transcendente, tão puro, tão distante, que ele não podia ter contato direto com o mundo material. Então o Logos seria esse intermediário, a imagem de Deus através da qual ele criava e interagia com o universo. Nossa, isso parece uma manobra intelectual bem complexa. Como se pega um conceito filosófico pagão como logos e o conecta ao Deus da Bíblia sem ser acusado de heresia? Essa é a grande questão. Filo andou numa linha muito tênue. Para ele, o Logos era divino, mas não era o próprio Deus na sua essência. Era mais como uma emanação, uma extensão. E é exatamente nesse ponto que João pega o conceito de todo mundo e vira de cabeça para baixo. Ele usa a palavra que todos conheciam, logos, mas a redefine de uma forma revolucionária. E qual é a grande virada de João? João diz o seguinte: o logos não é um princípio impessoal como os gregos pensavam. E ele também não é só um mediador separado de Deus, como Filo sugeria. O logos é uma pessoa, um ele, não um isso. E mais, essa pessoa não é apenas divina, ela é Deus. E para completar, essa pessoa se tornou um ser humano, de carne e osso. Essa era a parte que, explodia a cabeça de todo mundo. E tem mais, né? Uma das nossas fontes aponta que João também conecta o logos grego com uma palavra hebraica, o dambar. Exato. E no pensamento hebraico, dambar não é só uma palavra. É uma palavra que faz alguma coisa. É palavra e ação numa coisa só. É a diferença entre, ler uma receita e comer o bolo. Jesus não é só a receita de Deus.
A comunicação de Deus, ele é Deus em ação. Ele é o bolo. Isso muda tudo. Vamos aprofundar um pouco mais nessa frase inicial. No princípio era o Verbo. Quando João diz no princípio, ele está falando do mesmo princípio de Gênesis 1.1, no princípio criou Deus. Ele está claramente fazendo uma referência, mas vai ainda mais fundo. A palavra grega para princípio aqui, arche, não significa só um ponto de partida no tempo, sabe? Como no início de um conto de fadas. Significa a fonte, a origem, a raiz de toda a realidade. João não está dizendo que o verbo foi a primeira coisa a ser criada. Ele está dizendo que quando o princípio da criação começou, o verbo já existia. Ele é anterior ao tempo e ao espaço. Ele é a própria condição para que exista um princípio. O que me leva a uma frase que sempre me fez, assim, coçar a cabeça. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Isso soa como uma contradição. Como é que algo pode estar com alguém e ser esse alguém ao mesmo tempo? A Trindade. E aqui, a linguagem original que o João usa é de uma precisão incrível. Quando ele diz que o verbo estava com Deus, a expressão grega não sugere só uma localização. Ela pinta uma imagem de um relacionamento íntimo, face a face. Implica duas pessoas distintas em comunhão perfeita. Ok. Então, essa primeira parte estabelece a distinção. O Verbo e Deus Pai são pessoas distintas. Mas e a segunda parte? E o Verbo era Deus? Como isso não anula a primeira? O presidente, eu estou identificando uma pessoa específica, única. Mas se eu digo, aquele homem é presidente, eu estou descrevendo a natureza dele, a essência da sua função. João faz a segunda coisa. Ele não diz que o verbo é o Deus, como se fosse a totalidade da divindade, incluindo o Pai. Ele diz que o verbo tem a própria natureza de Deus. Ele compartilha da mesmíssima essência, da mesma substância divina. Entendi. Então, estava com Deus mostra a distinção entre as pessoas. E era Deus mostra a unidade de natureza. É uma forma de dizer dois em um e um em dois ao mesmo tempo. É um desses conceitos que dão um nó no cérebro da gente. Com certeza. E a partir daí, o papel do verbo fica explícito. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ele é o agente da criação. Uma das fontes que a gente tem usa uma analogia ótima. O pai seria o arquiteto que planejou tudo, como Davi, que deu a planta do templo, e o filho, o verbo, foi o construtor que executou o projeto, como Salomão, que de fato edificou o templo. E o trabalho dele não parou aí. Ele não só criou, mas também sustenta o universo. É o poder dele que impede tudo de virar um caos. E se ele é quem cria e sustenta tudo, faz todo sentido que ele também seja o canal pelo qual Deus se comunica com tudo. Isso me lembra de uma estrutura fascinante em uma das fontes que fala das 7 promulgações da lei divina. Parece um nome complicado, mas a ideia é simples. São as 7 maneiras principais pelas quais Deus se revelou ao mundo. E todas elas passam pelo verbo. É uma estrutura que deixa tudo bem mais claro. A primeira forma de revelação é a própria natureza. A gente olha para a complexidade do universo e vê o poder de Deus. E como já vimos, a criação foi feita pelo verbo. A segunda é a nossa consciência, aquela lei moral interna que nos diz o que é certo e errado. A terceira forma, mais específica, foi a lei escrita em tábuas de pedra, a Torá dada a Moisés. Certo. Então a comunicação de Deus começa de forma bem ampla, o universo inteiro, e vai se tornando cada vez mais específica, da natureza para a consciência, para a lei escrita. Parece um funil que está levando a algum lugar. Exatamente. É um funil que leva ao clímax. A quarta e principal forma de revelação é em Cristo, a palavra viva. É aqui que entra João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a palavra que João usa para habitou significa literalmente armou sua tenda. É uma referência direta ao tabernáculo no deserto, a tenda onde a presença visível de Deus morava no meio do povo de Israel. Uau! Então a ideia é que a presença de Deus não está mais confinada a um lugar, a uma tenda, um templo.
Deus veio pessoalmente armar sua tenda entre nós. Isso muda completamente a relação. Deus se tornou portátil, pessoal? Exatamente. E a partir daí, as outras revelações fluem dele. A quinta é a Bíblia completa, todas as escrituras que, segundo a fé cristã, apontam para ele. A sexta é a experiência pessoal, quando Cristo passa a habitar no coração dos crentes. E a sétima, a revelação final, é a vida transformada dos cristãos, como cartas vivas, um testemunho que o mundo pode ler. Essa estrutura toda reforça a ideia de que não dá para chegar a Deus pulando etapas. Todas as formas de revelação, da criação à nossa própria vida, convergem para a pessoa do Verbo. É por isso que João diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho o revelou. Exato. Ele é a tradução perfeita e acessível do Deus que, de outra forma, seria incompreensível para nós. Vamos voltar um pouco para o texto de João, para o versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. São duas metáforas gigantescas, o que significa dizer que no Verbo estava a vida. Não é só a vida biológica, imagino. De jeito nenhum. É a própria fonte de toda a vida. O Verbo não recebe vida de algum lugar. Ele é a fonte. Ele tem vida em si mesmo. Não depende de nada para existir. E essa vida é a comunhão com Deus, a energia espiritual que a humanidade havia perdido. Ele não veio apenas para melhorar a nossa vida, mas para nos dar uma vida fundamentalmente diferente, conectada à fonte. E a luz? A primeira coisa que me vem à mente é Gênesis, haja luz. A conexão é direta. A luz, na Bíblia, é o símbolo da ordem contra o caos, da verdade contra a ignorância, da revelação contra o que está escondido. A luz é o que nos permite ver as coisas como elas realmente são. Ao chamar Jesus de a luz dos homens, João está dizendo que ele é quem ilumina a nossa realidade espiritual. Ele nos mostra quem Deus é, quem nós somos e qual é o caminho de volta para casa. Logo em seguida vem uma frase intrigante. E as trevas não a compreenderam. O que isso quer dizer? Que as pessoas simplesmente não entenderam? Aqui está a genialidade da palavra que João escolheu no grego. A palavra pode significar compreender e entender, mas ela também tem um segundo significado muito mais forte: dominar, vencer, apagar. Ah, então é um jogo de palavras com duplo sentido. Exatamente. E as duas ideias são verdadeiras. A primeira, a humanidade, vivendo na escuridão da ignorância, do egoísmo, não reconheceu, não compreendeu a luz quando ela apareceu. Mas a segunda verdade é ainda mais poderosa. As forças da escuridão, por mais que tentassem, não conseguiram dominar, vencer ou apagar essa luz. A luz sempre prevalece. A escuridão pode resistir, mas não pode vencer. Que incrível! Então, no fim das contas, a gente sai de um termo da filosofia grega, um buzzword da época, e chega na identidade central de Jesus como o Criador eterno, o sustentador do universo e a revelação final de Deus. Chamar Jesus de Verbo é dizer que ele é a própria lógica, a ação e a comunicação de Deus, que se fez gente para que a gente pudesse entender. Isso mesmo. Essa única palavra, logos, posiciona Cristo não como apenas mais um mestre ou profeta, mas como a figura central do cosmos, o eixo em torno do qual toda a história gira, do início ao fim. E isso nos deixa com um pensamento final para refletir. As nossas fontes destacam que a última vez que Jesus recebe esse título de forma tão clara na Bíblia é lá no final, no livro de Apocalipse, quando ele retorna em glória. O texto diz que o nome pelo qual ele é chamado é a Palavra de Deus. E aqui fica a provocação para nossa reflexão. Se logo significa tanto palavra quanto ação, e ele foi o agente da criação no princípio, o que significa que o julgamento final do mundo será conduzido não por uma lei fria e abstrata, mas por essa mesma palavra viva e atuante, como a ação que conclui a história se conecta com a ação que iniciou.